tá? Bom, qual que é o intuito da aula de hoje, pessoal? Esse primeiro encontro aqui, a gente tem algumas coisas a conversar, algumas definições de como vai ser a nossa disciplina, como os encontros vão acontecer, enfim, é praxe da nossa primeira aula fazer isso, tá? Antes de mais nada, só peço para que, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem usar ali o mensagem, né, o quadro de mensagens, ou você pode me interromper mesmo, perguntando algo, tá? Outra coisa também, é possível que alguns alunos entrem, né? Eu não sei como vai funcionar. Se eu tiver em modo de apresentação de slides, eu não vou conseguir olhar na mesma hora, né? Então, eu vou de tempos em tempos tirar a apresentação para, enfim, ficar nessa mecânica aí, tá bom? Antes de mais nada, eu queria conversar com vocês aí um pouco sobre a apresentação do nosso plano de ensino. Então, eu vou colocar aqui os nossos slides para serem apresentados. Vocês estão conseguindo ver os slides, pessoal? Sim, está aparecendo. Obrigado. Então, olha só, vamos começar então a falar um pouquinho como vai ser esse nosso encontro aqui de microbiologia clínica e micologia. A gente já iniciou lá naquele nosso semestre de microbiologia básica o conteúdo de microbiologia em geral, né? Então, um pouco sobre as bactérias, os vírus, né? De forma aí mais contextualizada. A partir de agora, a gente vai começar a olhar com um olhar mais clínico essas doenças, né? A gente, por exemplo, falou um pouquinho sobre quadros gerais, mas a gente precisa agora usar a nossa lente para especificar um pouco quais são as principais doenças bacterianas do homem, no mundo, no Brasil, quais são as principais doenças virais. E também a gente precisa focar um pouco sobre a ciência de fungos, que a gente não teve tempo para abordar na microbiologia, isso já se sabia que não teria tempo, né? E chegou o momento que a gente vai ter agora para conseguir investir bastante nessa ciência. A micologia é uma ciência muito importante porque ela conta com um grande número de doenças infecciosas, tá? Então, a menta na nossa disciplina, eu vou ler aqui um pouco e vou explicar. Ela é o estudo teórico e prático de micro-organismos patogênicos de interesse em análises clínicas, objetivando o diagnóstico laboratorial das principais doenças humanas causadas por bactérias e fungos. Aqui, em outras palavras, a gente vai dar uma ênfase para os métodos de detecção dessas doenças. Nós vamos falar naturalmente de como essas doenças ocorrem, quais são os sinais que as pessoas que têm essas infecções apresentam, mas, acima de tudo, a gente vai focar nos métodos de diagnóstico. Tá? Fundamentos de microbiologia clínica e diagnóstico microbiológico, assim como coleta e processamento dessas amostras. Técnicas de microscopia, técnicas de cultura e identificação de micro-organismos patogênicos, tópicos de resistência bacteriana e testes de sensibilidade a antimicrobianos. Bom, dá para perceber realmente que a gente vai ter um foco de análises clínicas, um pouco diferente daquilo que a gente apresentou lá na microbiologia básica. Como que vai acontecer aqui os nossos encontros? Bom, uma matéria como microbiologia clínica, micologia, seria ideal que a gente estivesse em modo presencial. Isso é óbvio, né? A gente, por exemplo, para essa disciplina, tem que ter uma ênfase muito grande de laboratório. E você pode se perguntar assim, nossa, professor, mas não é só por disciplina de microclínica que a gente vai ter nesse semestre, a gente vai ter outras ciências, outras áreas de análises clínicas, né? Como que vai ficar isso remoto? A gente já fez uma programação para que as nossas aulas práticas elas sejam todas investidas lá no final do ano, um período que a chance de a gente voltar para o presencial é maior. E mesmo assim, caso a gente não volte no final do ano, a gente marcou datas pré-definidas para que vocês não sejam prejudicados de ter essa experiência de laboratório. Então, a gente marcaria algum dia que todos pudessem, para que a gente pudesse reinvestir essas aulas práticas. Natural isso, né? Microbiologia sem laboratório não é microbiologia. A gente já falava isso desde a ciência básica lá. Mas a gente está num período de pandemia e é um período que, a princípio, não tem uma previsão para acabar tão rápido assim. Né? Ontem mesmo eu assisti uma live de um responsável da Fiocruz, um dos chefes da seção de produção de vacinas aqui para o Brasil. E a gente está ainda a passos distantes de ter uma vacina, um produto que funcione realmente clinicamente aceitável. Então, a gente está falando aí de vários meses até a gente ter um produto acabado. Tá? Enfim,
Independente disso, a gente vai ter o nosso contato, né? E a gente vai tentar fazer o máximo possível para prezar pela qualidade. A nossa estratégia de ensino aqui, então, vai ser lives todas as semanas, pela plataforma do Google Meet. Talvez você já tenha tido contato com outras plataformas, né? Então, Zoom, Jitsi, né? Eu acho que o Google Meet é melhor, por permitir ali facilidade com a plataforma Google, enfim. A gente vai ter lives, pessoal, que agora a gente começou às 8 horas, mais ou menos, né? A gente vai ter lives que serão no mínimo das 8 às 9. Mas a gente não vai tentar passar muito desse horário por semana, por vários motivos. Primeiro, porque a gente, no ensino remoto, a gente não consegue manter muita concentração em vídeos muito longos. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, a gente vai tentar enfatizar aquilo que existe de melhor, sem prejudicá-los. Para aqueles alunos que, por vários motivos, não podem acompanhar essa live, então, o aluno, como a Simone, representante de animação, né, alguns alunos são envolvidos com trabalho, compromissos familiares, etc., esses alunos não vão ser prejudicados. A gente vai gravar essa aula e vai disponibilizar ainda hoje lá no nosso AVA o link da gravação, que vai ser um vídeo postado no YouTube. Não se preocupe, né? A gente, como eu já falei aqui, o nosso espaço ele vai ser um espaço para a gente divulgar a microbiologia clínica por conteúdo prático, e a gente também vai ter uma novidade que a gente não tinha na área básica, que vai ser a discussão de vários casos clínicos derivados de vários hospitais aqui de Curitiba, hospitais do Brasil, né? Casos clínicos que vão ajudar a gente a entender um pouquinho a interação patógeno-hospedeiro, a interação de doenças infecciosas com uma pessoa comitiva. Tá? Toda semana a gente vai cobrar de vocês questões que vão estar presentes lá no AVA, mas essas questões, elas não são questões que, a princípio, devem sobrecarregá-los. Esses dias eu assisti uma matéria que estava mostrando que as criancinhas, assim como vocês, as criancinhas estavam tendo aula remota também, né? Mas elas estavam muito estressadas, porque os professores estavam sobrecarregando os alunos com muito conteúdo. Por exemplo, o professor de matemática, uma tonelada de conteúdo. Aí vem o professor de português, uma tonelada de conteúdo. Né? A gente não consegue lidar com tanta coisa assim. Então, por exemplo, não pode o professor Bruno chegar aqui e passa um artigo de 60 páginas para vocês, um questionário de 30 questões. Tá? Aí amanhã vem o professor William e passa para vocês uma redação com 50 linhas. Né? A gente não pode ter uma sobrecarga tão grande, mas a gente tem que passar atividades para vocês. Né? Então, toda semana a gente vai alternar atividades. Toda semana nós teremos uma questão de presença. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente já não vai ter mais para contabilizar a presença naquele fórum que você colocava o seu nome. A gente vai fazer uma questão de múltipla escolha, baseado no conteúdo da live, e para que você ganhe a sua presença naquela semana, você tem que responder a questão. É uma questão que tem um caráter mais de verificar a presença, então, geralmente é uma questão assim, de caráter mais fácil, né? Para que você não seja prejudicado, né? Para mostrar que você ou esteve na live, ou você assistiu a live gravada depois, no horário que você tem disponível. Né? E de tempos em tempos eu vou enviar para vocês casos clínicos, para vocês analisarem, investigarem e explicarem do que se trata. Certo, pessoal? Eu queria saber, vou interromper aqui o compartilhamento, eu queria saber se até o momento, se vocês têm alguma dúvida, só para permitir aqui a entrada de alguns alunos, né? Estão chegando mais atrasado. Opa! Já está entrando aqui que já permitido, né? Ó, perfeito, perfeito. Né? Pessoal, sejam bem-vindos quem está chegando agora, né? Bom, prazer reencontrá-los. Eu queria saber o seguinte, pessoal, para a gente fazer isso aqui mais interativo, mais dinâmico, né? Tem alguém que tem alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo? Tem alguém que não está conseguindo me escutar? Não me deixe no vácuo. Usem a mensagem de texto ou me fale alguma coisa aí, né? Por favor. Tá tranquilo, professor. Obrigado. Ó, só a Simone vai salvar a pátria aí, né? Beleza, valeu. Isso aí. Dá para ouvir bem. Opa, perfeito, perfeito, né? Vamos lá então, pessoal. Se você quer perguntar, aproveitando, né? Se você já está no teu local de trabalho, você não pode ficar falando, né? Mas você quer falar, fazer uma pergunta, pode usar o tecladinho aqui do lado, tá, pessoal?
Beleza, tudo em ordem, ótimo. Tá? Para que você também não fique aí, né, tendo que falar escondido aí no trabalho, né? Bom, professor, como que funciona a disponibilidade de conteúdo aqui para a gente? Bom, padronizou-se lá na grade que a gente vai toda semana disponibilizar uma live, como eu já falei, os slides, tá? E existe um material complementar que é um texto doc do conteúdo, como a gente já fazia, na verdade, há 2 anos lá na Micro Básica, né? Então a gente vai passar para vocês um textinho, PDF ou doc, que é um textinho que é basicamente aquilo que a gente vai falar hoje, tá? Então, se por acaso você... professor, além da live, eu quero ler também o que você faz, né? Falar tudo bonitinho no textinho, tá bom? Ninguém vai ser prejudicado nesse sentido. Uma coisa interessante para a gente é que essa nossa matéria aqui de microclínica e micologia clínica, ela tem uma boa base bibliográfica lá na nossa biblioteca virtual. Existe um livro que já se encontra na ementa, que eu já coloquei lá no Pava, que é a Microbiologia de Brock. Microbiologia de Brock, ele é um livro muito bom porque ele não tem só a básica, ele tem a parte clínica, que é o que a gente vai enfatizar hoje. Tá? Então você pode tranquilamente acessar lá pela biblioteca virtual, aquela biblioteca que se chama Biblioteca Universitária. Né? Ela é muito boa. Se você quiser, claro, algo além, algo continuar. Bem? Bom, eu acho que sobre assim, a parte básica do nosso conteúdo, eu acho que era isso que a gente tinha que falar. Né? Uma última observação que eu tenho é que, a partir de agora, eu vou até escrever aqui na nossa caixinha de texto, né? Eu vou pedir para, sempre que vocês têm alguma dúvida para o professor, vocês vão mandar para o bruno.gabriel@unidade.edu.br, tá? Esse é o e-mail agora institucional que nós temos para que vocês enviem questões, né? Dúvidas, enfim, relacionadas à disciplina ou não. Tá? Eu estou totalmente à disposição de vocês, né? Existe aquele meu outro e-mail que vários de vocês talvez tenham, mas eles estão agora pedindo para que a gente use o e-mail institucional, para que fique registradinho, bonitinho, todas as dúvidas, tá? Então, se você não teve acesso, se você está com algum problema na disciplina, está com dúvida, mas está com vergonha de perguntar, usa o nosso e-mail. Ou também use a comunicação, até quero parabenizar, a Simone continua representante, imagina, né? Simone é uma excelente representante, aí sempre mantendo o canal aluno, professor bem lubrificado, então continue usando a representante que é muito positiva ou a caixa de mensagem do professor. Bom, vamos aproveitar então esse nosso momento aqui, pessoal, para a gente voltar à nossa apresentação aqui, que agora eu gostaria de falar alguns aspectos básicos da nossa disciplina. Vamos então voltar lá? Eu gostaria de hoje utilizar o nosso tempo para a gente começar a conversar um pouco sobre o contexto da microbiologia clínica. A gente se encontra agora, fico feliz, eu fico muito orgulhoso de vocês, né, a evolução, desde o comecinho do curso que eu dei aula para vocês até agora, né, já se passaram 2 anos, e a gente evolui, né, eu percebo que indiretamente pelos grupos, vocês estão evoluindo, né, vocês adquirem mais conhecimento, e chega um momento agora da gente investir um pouco na parte de análises clínicas. A humanidade está passando por um momento muito estranho. Né? A gente chegou no século XXI, aqui 2020, pensando que a gente tinha um mundo diferente dos nossos ancestrais. Né? Os nossos ancestrais eles não chegaram a ter uma idade tão avançada quanto a gente. Uma pessoa idosa, ela tinha o quê? 45, 50 anos, já era o ancião da vila. Já era a pessoa mais velha da comunidade. E hoje, com 50 e poucos anos aí, você está pensando o quê? Você está pensando em fazer uma segunda faculdade, está, sei lá, abrir um negócio diferente, viajar. Qual é a diferença que a gente tem comparado aos nossos tataravós, né, etc. E a gente pensou que em 2020 os nossos maiores problemas seriam o quê? Dinheiro, né? Carreira. Não. A gente está passando por um momento muito grave, que talvez alguns de vocês já esteja até cansado, né? Já estejam por aqui de escutar, que é a nossa pandemia de Covid-19, né? Algo que o ser humano ignorou. Algo que o ser humano pensou que nunca mais poderia acontecer. Uma pandemia, uma doença infecciosa contaminando o planeta inteiro. Existe um pesquisador muito famoso da área da microbiologia, que é o Macfarlane Burnet. Esse senhor aqui na capa de uma revista científica muito famosa, Nature, né? O Burnet, ele falou nos anos 60 isso, pessoal. Olha só, podemos pensar que a metade do século XX
terá uma das maiores revoluções sociais da história. A eliminação virtual das doenças infecciosas. Olha que linda essa frase, né, pessoal? Pena que é uma frase para ficar só nas capas da revista, né? A gente está passando por um momento em que a gente não imaginou que ia se defrontar com uma doença infecciosa de largas proporções. Coronavírus estirpe 2019. Até o momento, centenas de milhares de pessoas já morreram. E a gente não está tão perto assim de uma vacina quanto a mídia faz parecer que nós estamos. Todo dia a gente vê notícias, a vacina de Oxford, ela já teve avanços. Aqui no Brasil a gente vai começar testes clínicos do tipo 2 com a vacina de Oxford. A vacina russa, será que é uma vacina boa? A vacina chinesa, não sei se vai ser muito... Enfim, existem nesse momento 6 protótipos, 6 imunobiológicos sendo testados pelo mundo. Alguns já se encontram em fase 2, já partindo para a fase clínica 3, que é uma fase que você começa a testar em milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Ou seja, a gente não pode ser tão otimista assim, quanto a mídia faz parecer. Do jeito que a mídia fala, dá a impressão que em setembro a galera já vai estar fazendo filinha para ser vacinada. Não, vai demorar muito para a gente ter um produto vacinal. Mas, em compensação, a gente também não pode ser tão pessimista assim. Não adianta. Não, a vacina vai chegar. A vacina vai chegar, mas a gente precisa ter muita qualidade. Tá? Em média, uma vacina, ela leva 15 anos para ser desenvolvida. Porque a gente tem a fase geral, a fase de testes clínicos, né? A nossa vacina para o coronavírus, a previsão é de 1 ano e meio. Nós estamos já há 4 meses. Então, ainda falta tempo. Talvez a vacina fique pronta antes. Talvez a vacina em fevereiro, março já esteja disponível. Talvez ela leve mais tempo. A gente também não sabe se essa vacina que finalmente chegou ano passado, se ela vai resolver o problema. Já se sabe, provavelmente, que ela vai contar com 2 ou 3 subdoses, 2 ou 3 doses reforços. Então, a gente tem muito tempo ainda para a gente entender como que vai funcionar essa situação. Tá? Independente disso, a gente está enfrentando aqui uma situação muito complicada, que a gente está se defrontando com doenças infecciosas voltando ao quadro geral. Se alguém, por acaso, ainda imaginava que as doenças infecciosas não iam nos incomodar, a pessoa está largamente errada. Nesse slide aqui, ó, a gente tem esse slide aqui do Centro de Controle de Doenças. É uma instituição lá dos Estados Unidos, Atlanta, que ela faz a contagem de mortes por doenças infecciosas. Chegou-se a estimativa de que a cada 3 mortes no planeta, uma relacionada a uma doença infecciosa. Essa tabela aqui, ó, a gente mostra o total de mortes por doenças em geral. Em primeiro lugar, a gente ainda tem doenças cardiovasculares, doenças ligadas ao coração. Isso ainda é o principal agente de mortes. Então, a gente sabe que doenças ligadas a problemas cardiovasculares ainda matam muito, 29% das doenças. Mas se você observar, olha em segundo lugar aqui o que aparece. Doenças infecciosas e parasitárias. Então, aquela frase bonita daquele pesquisador do slide anterior, aquilo cai por terra. A gente morre muito de infecções ainda. A gente morre principalmente de infecções virais e a gente morre principalmente de infecções ligadas ao sistema gastrointestinal. Aquelas enterobactérias que eu tanto falava para vocês, Bactérias ligadas ao intestino. O câncer, professor, eu já ouvi falar que o câncer mata bastante. O câncer mata bastante mesmo, O câncer está em terceiro lugar aqui, ó. Neoplasias malignas. Mas você pode observar que o câncer ainda não se conta na frente. O câncer ainda perde na luta aí quem é o maior cavaleiro do apocalipse aqui, Então, percebam que a gente ainda tem uma situação bastante complicada, A gente está numa situação muito crítica. Em face de tudo isso, o que a gente tem que pensar? A gente tem que lembrar que existe uma ciência muito antiga, que é a microbiologia, que ela deve ser estudada, reformulada, revisitada, para a gente conseguir vencer esses maiores desafios ainda. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, pelo menos relembrar, o que é essa ciência chamada microbiologia, e melhor, o que a microbiologia clínica vai fazer contra essas infecções. É muito bonito eu ficar falando de Covid-19, mas você como farmacêutico, você como alguém interessado em análises clínicas, por exemplo, talvez não tenha tanto interesse em falar de Covid-19. Professor, eu gostaria de falar mais sobre análises clínicas. É isso que a gente vai resgatar aqui. A gente tem hoje, principalmente em Curitiba,
muitas mortes causadas, por exemplo, por infecções bacterianas. Infecções bacterianas, por exemplo, de bactérias multiresistentes a antibióticos, né? É uma realidade hoje, em unidade de tratamento intensivo, no país, mortes por pessoas que estavam propensas a desenvolver infecções bacterianas, né? Eu digo para vocês, infecções bacterianas ósseas, infecções bacterianas urinárias, pulmonares, generalizadas, e a gente vai enfatizar as principais doenças, métodos de identificação e métodos de combate. Acho que isso vai ser bastante proveitoso, tanto para as pessoas que querem fazer análises clínicas, quanto para aquelas pessoas que já se veem na dispensação, mas têm um interesse em ser um profissional polivalente. Um profissional que consegue conversar com o seu cliente, sugerir, explicar. É tão gostoso, eu não sei vocês, né? Aliás, eu não sei não, tenho certeza que quando você, por exemplo, está na farmácia, ou seja lá qual trabalho você tem, você gosta de ser um profissional que ensina. Você pode não ser professor, né? Mas eu tenho certeza que você gosta de modificar a tua realidade. Utilizar o que você está aprendendo aqui na unidade ou por fora, e você modificar a tua realidade. Né? Eu me lembro de vocês, pela qualidade dos PIFs que vocês fazem, pela qualidade da disciplina, eu tenho certeza que vocês gostam disso. Modificar a realidade que vocês se encontram. E a gente vai ter uma oportunidade excelente para isso. Tá? Mas para a gente, antes de começar a falar um pouquinho sobre microclínica, eu gostaria de revisitar alguns temas da área básica, né? A gente já teve micro 2 anos atrás, talvez você tenha esquecido de algumas coisas, tá? Então aqui a gente mostra a origem da microbiologia. Ela se originou há 200 anos, mais de 200 anos, né? No século 17. Só foi possível a gente desenvolver essa micro como ciência quando a gente contou com microscópios e equipamentos mais sofisticados. Eu até falei para vocês lá no passado que a microbiologia antigamente ela usava o microscópio, mas não era para estudar doença, né? Comerciantes tinham microscópios para poder analisar a integridade de seus produtos, como o Anton van Leeuwenhoek, esse comerciante de tecidos, né? Naquela época, o microscópio ele era bem simples, então ele tinha que usar a contra-chama de uma vela, né? Olhar a contra-chama de um fogo, para ver se uma mercadoria que ele vendia tinha algum defeito. Bom, o tempo foi passando e a gente percebeu que em objetos, no solo, na água e até mesmo em amostras do nosso organismo, nós temos uma infinidade de micro-organismos, organismos dentro de organismos. E com o tempo, a gente foi percebendo que alguns desses organismos, eles eram propensos a causar doenças. E aí começou a explosão, né? A microbiologia começou a influenciar todas as outras áreas. Hoje, por exemplo, sem a microbiologia, a gente não conseguiria entender aquilo que está se passando aí no mundo inteiro. Pessoas morrendo de uma infecção causada por um vírus, olha que absurdo, né? E que a gente tem muitos sinais ainda que não são muito compreensíveis. A gente está percebendo, por exemplo, que o coronavírus ele é capaz de realizar sinais neurofisiológicos que a gente ainda não compreende muito bem. Existem grupos de risco que a gente ainda não entende como eles são tão suscetíveis assim ao Covid-19, né? Enfim, a gente utiliza a tecnologia e a ciência da micro para tentar chegar a algumas respostas. Aqui a gente tem uma foto daquilo que a gente teve ali, o nosso cientista vendo, como chama de uma vela, né? Ainda assim, a gente tem hoje tecnologias melhores. Mas a gente está mergulhando agora numa área mais específica. A gente está mergulhando na microbiologia clínica. Ou seja, a gente vai usar essa ciência da micro para tentar estudar a relação de bactérias e hospedeiros, a relação saúde-doença. Tá? Aqui tem um slide muito importante, que é o impacto da microbiologia clínica na nossa vida. Ela vai muito além apenas de análises clínicas. Então, algumas coisas que estão sendo feitas hoje, né? Isolamento e identificação de patógenos. A gente aqui vai falar de vários meios de cultura, várias técnicas, para a gente conseguir isolar exatamente os agentes biológicos específicos de cada doença. Eu não posso pegar, por exemplo, um meio de cultura qualquer, e imaginar que eu vou conseguir diagnosticar todas as doenças. Não. Cada micro-organismo tem requerimentos, tem demandas bem certinhas, bem específicas. E eu vou precisar de um meio de cultura específico, de uma técnica para cada tipo de doença. Um erro, um atraso, às vezes pode significar uma vida. Né? Pode parecer que eu estou exagerando, romantizando, mas infelizmente isso é verdade. Né? Desde a microbásica, a gente já falava, por exemplo, das demandas. Né? Então, bactérias resistentes a antibióticos,
bactérias muito virulentas, bactérias que se multiplicavam muito rápido, bactérias fastidiosas, quer dizer, bactérias que são muito exigentes, demoram para crescer no meio de cultura. Se a gente começa a se dar o luxo de errar muito, a gente vai mandando diagnósticos errados e vidas são perdidas, infelizmente. Tá? Outra coisa, outra aplicação da microbiologia clínica, desenvolvimento de vacinas. É isso que está acontecendo hoje. Nós temos várias instituições do mundo inteiro correndo para chegar com uma vacina contra o Covid-SARS do tipo 2, que é o Covid-19. Então, olha as situações que a gente está passando agora, a aplicação da microbiologia, né? Ela está muito em voga hoje, ela tem um papel muito importante na nossa sociedade. Pesquisa de doenças não infecciosas também, né? Existem bactérias agora que a gente está percebendo que são bactérias propensas a se multiplicar em outros tipos de doenças que não infecciosas. Quando uma pessoa tem um tumor intestinal, por exemplo, ela começa a ter uma proliferação de uma espécie de bactéria específica, né? Se você identifica essa bactéria numa amostra biológica, é alta a chance, por exemplo, da pessoa ter um tipo de tumor. Olha que interessante. Desenvolvimento de antibióticos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de combater um patógeno, a gente não tem só que pensar em vacina, a gente também tem que pensar em tratamento. Né? Uma das críticas atuais mais fortes é que a gente está investindo muito em desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19 e a gente não está investindo muito em tratamentos. Né? Por exemplo, a cloroquina, agora a gente já fez testes que mostram que ela não é eficaz. Né? E a cloroquina não foi algo que foi feito para o coronavírus. Foi um medicamento que já se utilizava em lúpus e outras doenças assim, né? E a gente está adaptando. Utilizar um medicamento que já existe, a hidroxicloroquina, daí o povo começa a falar de ivermectina, a gente não faz a menor ideia se dá certo ou não, mas isso é algo que já existe para outra doença. A gente está meio que fazendo uma gambiarra, entende? Até agora a gente não está tentando desenvolver um antiviral específico contra o coronavírus. Tem que se pensar nisso também. Né? Outra coisa, orientação e tratamento de doenças infecciosas, que é o que a gente vai conversar, por exemplo, lá nos nossos casos clínicos que o professor vai mandar para vocês de tempos em tempos. Vamos liberar alguns alunos que entram agora. Beleza? Vamos ver aqui o nosso quadro. Opa, isso aí, Edson. Já liberei. Beleza? Liberei. Continuando a nossa disciplina aqui. Bom, falamos já desse tópico, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês, para a gente tentar entender como uma doença começa, porque agora a gente vai começar a investir mais no início das doenças, né? Lá na microbásica a gente não se preocupava tanto com doença, a gente estava mais tentando entender o que são bactérias, né? Como que a gente mata bactérias. Aqui a gente vai falar mais de doença. Você já sabe, por exemplo, que no nosso organismo existem bactérias que a gente chama de boazinhas. O que são boazinhas? São bactérias que não são tão virulentas assim, só isso, né? E aquelas bactérias que têm potencial de causar doença. Qual que é a diferença de uma bactéria que existe no teu corpo e não te causa doença, de uma bactéria ou de um vírus que é chamado de patogênio? Né? A diferença é o tempo de contato que eles têm com você. Aqui nesse slide, a gente tem um calendário que a gente chama de calendário cósmico, né? Ele é muito famoso, talvez você já tenha visto aquela série Cosmos, famosa, né? Todo episódio o apresentador ele fala de ciência, né? Ele mostra pra gente aqui um calendário. Cada dia desse mês aqui, alguma coisa aconteceu no nosso planeta. É muito interessante, né? Então, por exemplo, no primeiro dia aqui, na segunda-feira, ó, começou a desenvolver a Terra, né? O último dia aqui, por exemplo, ele está começando os primeiros seres humanos, no dia 31. Então, a gente está pegando aqui nossa existência de bilhões de anos e a gente compactou direitinho no calendário do tempo de um mês. Né? O que a gente quer dizer com isso? Se você observar, no dia 31, o último dia do mês, foi quando apareceram os seres humanos. Vamos procurar aqui onde apareceram as bactérias? Olha só, as bactérias apareceram aqui, ó. Quer ver? Mais ou menos aqui, ó, dia 5, dia 6. Olha a diferença de aparecimento de bactérias para o aparecimento de seres humanos. Né? As bactérias existem, os micro-organismos em geral, há muitos bilhões de anos antes do surgimento dos seres humanos. Em outras palavras, os bichinhos já estavam aqui muito antes da gente chegar. Tá? E se você parar para pensar, o contato
que a gente tem com algumas bactérias já é muito antigo. As doenças infecciosas, elas são causadas por bactérias que não têm um contato tão grande com a gente. Por que as pessoas, por exemplo, morrem da bactéria Leptospira e não morrem de bactérias muito parecidas com a leptospirose, mas que se encontram na nossa cavidade oral? Né? Quando você, por exemplo, vai no dentista, e o dentista fala assim, olha, você está com halitose, ou seja, você está com mau hálito. Né? Não é porque você não escova os dentes direito. Às vezes você escova os dentes direito e tem isso, né? Porque possivelmente você tem uma infecção de uma bactéria no estômago ou na cavidade oral. É uma bactéria que é muito parecida com a leptospirose, mas ninguém aqui morreu de mau hálito na vida. Nunca conheci alguém que morreu de mau hálito na vida, né? Bom, a diferença dessa bactéria com a leptospirose é que essa bactéria ela tem um contato muito antigo com a gente. Já a leptospira é uma bactéria que tem um contato recente. Ou seja, as bactérias que causam doença são bactérias que têm uma relação ecológica muito recente com a gente. Aquelas bactérias que se encontram no nosso intestino, as bactérias que não causam problema para a gente, são nossas velhas parceiras de guerra. Bactérias que estão evoluindo com a gente há muitos milhões de anos. Basicamente isso. Então, todas essas bactérias que eu vou comentar com vocês aqui, elas são bactérias que, como o próprio slide fala, elas são muito recentes entre o homem e elas, um organismo ancião. Né? Diferente dessas aqui, que são gente fina, que já estão há muito tempo com a gente, essas bactérias, elas têm um tempo muito curto. Basicamente isso. Né? E aqui a gente fala um pouco sobre doença, né? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, a definição muito importante do que é doença. Quando alguma agressão vence a defesa do hospedeiro, inicia-se um quadro de não normalidade. A gente pode estar falando de um alimento que você comeu e te aumentou a pressão, um bife muito salgado, né? A gente pode falar aqui uma pessoa que começa a aumentar os níveis de glicose no sangue e ela não consegue produzir insulina para metabolizar essa glicose, diabetes, né? Ou a gente pode falar de uma pessoa que está com uma infecção, né? Você se alimentou com uma carne crua e adquiriu salmonela, por exemplo, carne bovina, né? Você se alimentou com uma mortadela e você adquiriu uma Escherichia coli, enfim. Aí inicia-se um quadro de não normalidade. A partir do século XIX, a gente já falou, né? A gente começou a identificar que os micro-organismos podem causar doenças. Esse pesquisador aqui era um médico, Robert Koch, ele que associou a presença de bactérias a doenças. Até então a gente não fazia ideia que existia, né? A gente às vezes ri dessas pessoas, né? Nossa, como que elas não sabiam que as bactérias causavam doenças, né? Olha só, os nossos netos no futuro provavelmente vão rir da gente quando a gente contar que os primeiros meses da pandemia a gente não sabia direito como se prevenir, né? Lembra que demorou alguns meses até a gente começar a usar máscara, não é verdade? Até hoje, a gente não tem uma teoria 100% comprovada de onde veio o coronavírus. Acredita-se que foi o contato de alguma carne de morcego, alguma manipulação de morcego ou serpente crua, né? Contato dessas secreções com uma pessoa lá no continente asiático. Acredita-se. A gente ainda não tem certeza disso. Então, olha como a gente vai rir de nós mesmos, né? Daqui a umas décadas aí. Então, as coisas acontecem nesse passo mesmo. Tá? É interessante porque dois eventos muito importantes que vocês já estudaram, elas acontecem num evento de doença. Aqui a gente vai passar só por linhas gerais, para a gente explicar direitinho como acontece, né? Existem dois eventos importantes que podem acontecer na doença. Um deles é a inflamação, o outro é a infecção. Eu não quero que vocês decorem isso. Não vai ser cobrado na prova em forma de decoreba. Eu quero aqui revisitar esses temas para a gente relembrar. Né? Então, a primeira coisa é a inflamação. O que é inflamação? Inflamação é quando você inicia uma doença porque algum dano tecidual aconteceu no teu corpo. Por exemplo, você se cortou, você se queimou, né? Você teve uma pancada física, né? Uma concussão, que a gente chama, né? Então, você tem um tapa muito forte, alguma coisa assim, e você tem um dano no tecido. Quando você cria um dano no tecido, você faz uma sinalização para que a célula de defesa tentem regenerá-lo, tentem cicatrizá-lo, né? O nosso corpo, felizmente, conta com as células do sistema imune, que a gente já falou bastante aqui, né? Bom, o sistema imune, ele está preparado para quê? Para fazer o reparo tecidual. Quando você, por exemplo, adquire um agente infeccioso, você fica
cama, gripado, o sistema imune está tentando remendar o seu corpo. Quando você se corta, é a mesma coisa. Né? A diferença é que na inflamação, você tem uma agressão ao seu organismo. Né? E tem alguns sinais que são bem típicos da inflamação. Eu acredito que vocês já tiveram isso. Né? A gente chama dos 5 sinais cardinais. O que é isso? Calor, rubor, o que é isso? Vermelhidão, né? Olha o rostinho do cara aqui, bem vermelho, né? Tumor, ou seja, inchaço, né? Extravasamento de água naquele espaço. Quem nunca, por exemplo, deu uma topada, né? Uma pancada no braço, ou no dedo do pé, na cabeça, e não inchou aquela região? Isso é tumor. Tumor é um inchaço. Né? Dor, naturalmente, todo tecido inflamado ele dói, né? E perda de função em alguns casos. A pessoa tem uma inflamação muito séria no joelho, ela não vai conseguir jogar um futebol no dia seguinte. Não vai. Né? Mas ela vai ter que ficar sob repouso. Esses sinais, esses 5 sinais aqui, são muito importantes para você, farmacêutico, por exemplo, identificar quando um cliente, por exemplo, ou um parente tem uma inflamação. Às vezes eles não estão os 5 presentes. Às vezes 2 ou 3 presentes já é o suficiente para você começar a investigar. Né? E por que esses 5 sinais iniciam o seu corpo? Porque no momento que você causa essa agressão, esse dano tecidual, inicia-se uma vasodilatação. O que é isso? Você tem o calibre dos vasos sanguíneos, o diâmetro, e você tem as células da imunidade estimulando ele a aumentar o diâmetro desse vaso. Por que você aumentou o diâmetro disso? Para que você tenha um fluxo sanguíneo mais rápido passando ali. Por isso que a pessoa tem calor e por isso que a pessoa fica vermelha. A pessoa abriu as comportas para que o sangue flua mais rápido ali. Você tem a migração de células de defesa, fagócitos. Se você não lembra das nossas aulas de imuno, lá em 2018, fagócitos são células que fazem a fagocitose. Né? Células que se alimentam de patógenos. Os fagócitos, eles estão indo até o local da inflamação, para quê? Para conseguir, né, tentar comer qualquer lesão, qualquer micro-organismo que possa ter ali. E o terceiro passo é o reparo tecidual. É você tentar secretar substâncias como colágeno, elastina, proteínas que vão tampar, que vão amortecer aquela região afetada. Bom, a inflamação é um evento que é muito comum de acontecer, né, em certas doenças, e também a gente tem outro tipo de problema na doença, que é a infecção, que é algo que a gente vai enfatizar bastante aqui. Né? Da inflamação e da infecção, a inflamação é o principal fenômeno das doenças infecciosas. É óbvio, né? Dá inclusive o nome para a doença, doença infecciosa. Infecção, ela é algo bem específico. Ela é causada quando você é invadido por um patógeno. Patógeno é o quê? Um micróbio causador de doenças. Né? Quando uma pessoa fala assim, um patógeno entrou na pessoa, o que ela quer dizer com isso? Patógeno, pato, doença. Geno, inicia. Então, um bichinho, um micróbio que inicia doença, capaz de causar doença. Né? A gente listou aqui a gente tem, por exemplo, uma foto do Covid-19, né? A proteína M aqui. Aqui a gente tem o ACE6, que vai conectar esse aqui maior, né? Que vai conectar na sala do hospedeiro. E a gente tem aqui alguns sintomas comuns, típicos da febre, né? Típicos da infecção. Febre. 99,9% dos casos que a pessoa tem febre é devido a uma infecção. É quase certo que se a pessoa está com febre, ela está com infecção. Né? É um sinal muito característico quando a gente fala de doenças infecciosas. Dor no local afetado, né? Aparecimento de pus, quando se trata de bactérias piogênicas, bactérias de infecção de pele, a gente vai relembrar isso, né? Estafilococcus, streptococcus, corinibactéria, são bactérias que são capazes de causar lesões purulentas, lesões com pulso, né? Dores musculares, diarreia, fadiga, tosse, espirro, tudo depende do sinal, da região daquele sistema que está cometido. Tá? Pessoal, eu queria aproveitar, até o momento, a gente aí está há uns 20 minutos, mais ou menos, já acabou a nossa aula, eu queria aproveitar se existe alguém que... Opa, tem algumas perguntinhas aqui, né? Vamos lá. A Aline, nossa colega, perguntou, professor, então tá errado tomar qualquer coisa para o Covid? Tipo Roquinol, ivermectina, azitromicina? Boa pergunta, Aline. A gente está passando por um momento de muitas dúvidas, né? Não existe hoje, eu vou ser bem sincero com você, né? Não existe hoje ninguém que tenha as respostas prontas para essa doença, né? É algo, infelizmente, que está muito novo para a gente, tá?
a gente tem que ser bem cético. É como eu falei lá no começo da aula, né? A gente não pode ser muito otimista e a gente não pode ser também muito pessimista, tá? Aqui, ninguém aqui vai falar de política, se, eu apoio o carinha X, o carinha... Não, ninguém aqui está falando de política, né? Hoje, não existem estudos científicos que mostrem que a hidroxicloroquina funciona e que a ivermectina funciona. Esses testes estão sendo feitos agora, para a ivermectina, né? Provavelmente eles não vão funcionar, né? Não é que mas então o professor não concorda. Não, não é questão de concordar. Não existem mesmo, né? No começo, a ONU fez um teste para hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina, no começo, fizeram um estudo de que algumas pessoas que foram positivas para a Covid e elas começaram a tomar, elas tiveram uma melhora. Aí todo mundo parou e falou assim, vamos fazer um teste específico. Vamos agora começar a investigar. Então fizeram o que a gente chama de um teste duplo cego. O que é isso? Metade das pessoas começaram a receber hidroxicloroquina e a outra metade receberam um placebo. Água, solução fisiológica. Ninguém sabia o que ninguém estava dando e ninguém sabia o que ninguém estava recebendo. Ou seja, o pesquisador que estava dando para mim não sabia se estava dando hidroxicloroquina para mim ou água com açúcar. E para você, Aline, ele também não sabia o que estava dando. Eu não sabia o que estava recebendo e você, Aline, também não sabia o que estava recebendo, né? No final das contas, avaliou-se que a hidroxicloroquina não teve efeito, né? Infelizmente, né? Quando a gente fala, por exemplo, que aparentemente ela não tem efeito, a gente fica triste, na verdade, né? Porque seria muito bom se tivesse, né? E isso não significa que amanhã não pode aparecer estudo, pessoal, calma aí. Eu acabei de fazer esse estudo aqui, ó, a hidroxicloroquina tem resultado bom sim. Na ciência, nada é definitivo. A gente só precisa de provas. Beleza? Pessoal, eu queria aproveitar até o momento. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Professor. Oi. Por favor. E o porquê da vigilância tá colocando no armário esses remédios tudo? Se não tem teste, então não deveria estar, entendeu? Boa Sob pergunta. controle especial. Boa pergunta, né? Tipo, sabe... eu acho assim, pensando não pelo lado do Covid, que tem gente, né, que faz o tratamento com Reuquinol para outros problemas. Tem gente que precisa tomar ivermectina, seja para piolho, enfim, e agora não pode, que é tudo com receita. Eles deveriam também pensar nesse outro lado, entendeu? Já que não tem nenhuma uma comprovação. Boa pergunta. Sabe por quê, Aline? Eu vi uma entrevista de um vigilante sanitário, né? Um médico lá da vigilância sanitária. Em tempos como esse, a população como nós, todos nós aqui, estamos com dúvida, né? Imagina então a população que não está ligada à área da saúde. Todos vocês aqui falta isso aqui, ó, para você virar farmacêutico, né? Então, nosso conhecimento científico é um pouco maior do que a população média, que a gente está nessa área, né? Muitas pessoas, por exemplo, se você liberasse geral, as pessoas iam começar a tentar fazer uso para outras doenças que não indicados, né? Aí iam começar a aparecer casos de intoxicação, por exemplo, né? Um veterinário foi preso esses dias porque a ivermectina é um medicamento que existe em vários produtos veterinários, né? E o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo a casa agropecuária dele para vender ivermectina para as pessoas se tratarem de Covid. A ivermectina, ela tem alguns sinais, né? Ela pode passar a barreira hematoencefálica, danos hepáticos, então, coisas sérias, né? Porque a pessoa, ela está preocupada, ninguém pode julgar a pessoa. No momento que você chega, liga a TV, e os profissionais de saúde, né, mídia, tá todo mundo meio, né, querendo ou não tem muitas informações, a pessoa vai tentar resolver os problemas, né, dela ali. Tá? E às vezes a pessoa pode se intoxicar, muitos problemas. Tá? A professora Débora, eu acredito, a nossa coordenadora, passou um vídeo falando sobre a associação de ivermectina com o Covid, inclusive, né? Ela fala sobre alguns problemas ali tóxicos que você pode acarretar disso, né? Então é interessante a gente se ligar a essas questões, tá? Certo? Mas é um bom questionamento, né? Eu acho que é importante a gente sempre se questionar. Nunca acredite... Obrigada, professor. Valeu. Nunca acredite em nada que as pessoas falam, pessoal. Assim, a gente tem que ser muito cético, sabe? Porque chega um carinha, fala alguma coisa, sim, senhor. Aí já, não, sim, senhor. Não. Você, como farmacêutico, você tem que ter um espírito científico bem cético. Não acreditar em qualquer coisa que te falam, não. Certo, pessoal? E aqui da disciplina, tem alguém que tem alguma dúvida? Podemos tocar para frente, pessoal?
Beleza, então. Vamos continuar aqui nossa apresentação, tá? Para a gente relembrar algo que foi dito, pessoal, lá na nossa disciplina básica, né? Como que a gente identifica quando uma doença é infecciosa ou não? Existem os postulados, quer dizer, as regrinhas, as leis que foram desenvolvidas pelo Koch, por aquele cientista, Robert Koch, né? Como que a gente descobre o agente etiológico de uma doença? Bom, a gente tem aqui, ó, você sempre tem que utilizar testes clínicos, você tem que utilizar animais, como esse camundonguinho que está morto aqui, ó. Você tem que infectar um animal, e o animal, ele tem que apresentar sinais. A partir de uma pessoa doente, eu tenho que conseguir cultivar isso, essa amostra biológica, em meio de cultura. E tenho que mostrar que ela cresce em meio de cultura. Eu tenho que conseguir pegar o micróbio do meio de cultura e passar para um organismo saudável, e esse organismo saudável, alguns dias depois, tem que adoecer também. Ou seja, eu tenho que mostrar que existe algo no doente que é capaz de causar doença no saudável. A gente pode parecer isso aqui muito decoreba, mas esse ano mesmo a gente teve que fazer teste dos postulados de Koch para o coronavírus, né? A primeira foto do coronavírus apareceu mais ou menos em abril, março, comecinho de abril, né? Bom, a gente só pôde descobrir que se tratava realmente de uma infecção viral quando a gente fez os postulados de Koch. A gente pegou indivíduos doentes, pegou essa amostra e colocou em animaizinhos, e eles ficaram doentes dessa mesma forma, né? Então, os postulados de Koch são até hoje utilizados para se identificar a origem e a causa de cada doença infecciosa. Tá? Sempre que você quer descobrir a origem de uma doença, você pode aplicar os postulados de Koch. E tem algo muito importante também para a gente relembrar, algo que foi falado rápido lá na nossa disciplina de micro, que é o seguinte, pessoal, essas fases da doença aqui não é algo para ser decorado. Na aula de hoje, é uma aula de introdução. Nada aqui é para ser decorado. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ter assuntos um pouco mais complexos. Tá? A doença, ela começa muito antes dos sinais clínicos. E ela não termina quando os sinais clínicos param. E isso é algo muito importante. Né? Por exemplo, a gente tem aqui 5 estágios da doença. Primeiro, essa primeira barrinha laranja aqui, ó, período de incubação. É o momento em que o vírus ou a bactéria ele entra no nosso corpo e ele ainda não começou os sinais clínicos. Uma pessoa, ela já está com o Covid antes de começar a tossir, por exemplo. Tá? Período prodrômico. Fase começa os sinais leves. Geralmente, os primeiros sinais de uma infecção, eles são bem leves. A pessoa ela ainda não está realmente abatida pela doença. Mas ela já começa a imaginar que ela está doente. Por exemplo, uma pessoa ela vai ficar com gripe e a pessoa já começa a sentir um pouco de dor muscular, dor pelo corpo, cansaço. Ela até fala assim, ó, eu acho que eu estou gripado. Né? Não é que ela é uma vidente. Não. Ela já está começando a sentir os primeiros sinais daquela doença. Tá? Aí vem as duas fases mais importantes, né? Aqui, nesse quadrante do meio, período da doença. Você pode ver que aqui, ó, o número de sinais aumentou nessa linha vermelha. Aqui a pessoa realmente está manifestando todos os sinais, né? Pensa numa pessoa com coronavírus, né? Espirro forte, tosse, dificuldade respiratória, cansaço. Realmente a manifestação da doença. Tá? Bom, aqui é um equilíbrio entre a pessoa ter os sinais e o sistema imune combater esses sinais. Tá? À medida que a pessoa começa a vencer esses sinais, a gente tem um período de declínio. A pessoa começa a vencer, diminuição do patógeno no nosso corpo, os sinais e sintomas começam a diminuir. Nessa curva vermelha, a gente pode ver diminuição. Não quer dizer que a doença não exista ainda. Você tem uma pequena população de patógenos ainda se multiplicando no seu organismo. Você ainda é positivo para a doença. Né? E até chegar à fase final, que é o período de convalescença, em que a pessoa ela já não manifesta mais sinais. Ela aparentemente está melhor, né? Está curada, mas ainda assim existe uma pequenina quantidade de patógenos. Por que isso aqui é importante para a gente, esse quadro, pessoal? Você pode até ter visto isso aqui nessa situação de pandemia, que muitas pessoas alertavam no televisão assim, ó, boa parte das pessoas, boa parte dos jovens são assintomáticos. O que isso significa? A pessoa ela é uma pessoa doente, ou seja, ela está com Covid, mas é uma pessoa que não tem sinais. O próprio nome fala assintomático, o A na frente significa negativo. Então, assintoma, sem sintomas, né? Isso não quer dizer que a pessoa não infecte, não contamine outras pessoas.
Até teve, no mês passado, uma confusão, porque a Organização Mundial da Saúde falou assim, pessoal, quem é assintomático descobriu que não transmite para as pessoas. Não, daí foi uma grande besteira que eles falaram, né? Os cientistas, os farmacêuticos, os médicos do mundo inteiro falaram, não, claro que pega, né? Até a ONU teve que voltar atrás e pedir desculpas, né? Não, é muito importante que a pessoa, por exemplo, que está saudável, use máscara, evite a manipulação com uma pessoa de risco, um idoso, um hipertenso, um diabético. Por quê? A pessoa, mesmo sem sinais, pode ser que ela seja positiva para a Covid. Ela não está manifestando a doença. Ainda bem, que bom. Mas isso não quer dizer que ela não possa passar para várias pessoas. Né? A doença, em outras palavras, ela vai muito além do que a gente vê. Ver uma pessoa tossindo é uma coisa muito geral. A pessoa tem que fazer exames específicos, né? Como o RT-PCR, que é aquele planetão que enfia lá dentro do nariz da pessoa, para realmente ver se não existe vírus lá dentro. Tá? A gente vai falar bastante disso, né? Obviamente, não só de Covid. A gente vai falar de várias doenças, né? E a gente já vai caminhando aqui para a parte final da nossa aula, pessoal, os últimos slides, para a gente relembrar um pouquinho como a pessoa pode adquirir doenças infecciosas, né? Então aqui a gente tem algumas formas de transmissão de doenças, né? Primeiro, contato direto, né? Eu tenho ali algumas colegas, algumas amigas que estão na reunião ali, né? Estão se cumprimentando. Bom, todo mundo ficou craque em forma de transmissão de doenças esse semestre. A gente sabe que a gente tem que, volta e meia, lavar as mãos com álcool gel, água e sabão, né? E ficar evitando cumprimentar o contato com pessoas estranhas, né? Somente pessoas da casa e depois de você ainda se higienizar. Por que isso? A gente sabe que alguns patógenos podem ser transmitidos pela mão, por secreções, né? Se eu espirro ou tuço, cumprimento uma pessoa, se eu me cumprimento, já era, né? Ela vai ficar com material orgânico ali, vírus e manipulação do rosto, etc. Ela vai se infectar por um vírus, né? Contato indireto é a mesma coisa, né? Evitar manipulações, superfícies, objetos entre pessoas, porque os objetos também podem albergar patógenos, né? O coronavírus tem pessoas que fazem certinho, depois que volta do supermercado, passa álcool gel em todos os produtos antes de guardar na geladeira. Pode parecer um exagero isso, e talvez seja, mas sabe-se que os patógenos podem sobreviver por muitas horas, né? O coronavírus por aproximadamente 3 horas e meia nas superfícies. Então, é interessante você tomar cuidado com o contato de objetos e de superfícies contaminadas, né? Eu não sei se vocês lembram, mas os objetos contaminados têm um nome, eles são chamados de fomites. Uma curiosidade apenas, né? Fomites, tá? Ali o quadro de baixo, transmissão por gotículas. Então, quando uma pessoa espirra, você pode ver essa mulher que está espirrando, ela está eliminando um aerossol, ou seja, um spray de partículas de saliva e de secreção respiratória. Ali você está albergando uma quantidade absurda de vírus e bactérias. Tá? Outras formas de transmissão, por exemplo, transmissão por água contaminada, se você for comum giardíase, Escherichia coli, né? Salmonella, transmissão por alimentos, olha só a mulher, por exemplo, ela está cortando ali a carne crua de frango, possivelmente ela pode transmitir patógenos, se ela não faz o cozimento desse alimento, né? Transmissão pelo ar, a gente pode falar de alguns fungos. A parte final da nossa disciplina, as últimas semanas, a gente vai investir 100% em micologia, o estudo dos fungos. Existem muitos fungos respiratórios que são adquiridos pela respiração, né, de aerossol de ar que é levantado no chão da poeira. E, por último, transmissão por vetores. Olha essa mosquinha nojenta aqui, né? Essa mosquinha aqui, ela pode estar carregando salmonela, né? Ela teve contato por algum conteúdo de frango, de bovino, e quando pousa no nosso lanche, no nosso alimento, pode estar transmitindo salmonela tifimurium para a gente. Então, coisas muito sérias, né, pessoal? E o último slide que a gente tem na aula de hoje é só um slide mais contextualizado aí para a gente começar a dar asas para a nossa imaginação, né? Se a gente tem interesse nessa área, é o seguinte: qual que é o papel do microbiologista clínico? Né? Você pode se tornar um microbiologista clínico no futuro, ou você pode fazer uma parceria com o microbiologista clínico, né? Você pode fazer uma cooperação farmacêutico da dispensação, microbiologista clínico. Tá? Cooperação na investigação infecciosa com o clínico, com o médico, por exemplo, com alguém do laboratório. Poder de interpretação. Tá? Quando a gente fala de microbiologia clínica, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar. A gente não está falando só do carinha que fica lá no laboratório, né, usando o meio de cultura. Não, é muito além disso.
é o farmacêutico clínico, é o farmacêutico da dispensação, né, que vão, com o quadro multidisciplinar, tentar fazer parte do diagnóstico da pessoa. Tá? Então, efetividade de diagnóstico, confirmação de suspeita clínica. Às vezes o carinha não quer ir para o laboratório, mas ele é uma pessoa que gosta de analisar os sintomas que a pessoa tem. Uma pessoa, por exemplo, que tem manchas circulares na pele, não coça, provavelmente é fungo. Uma pessoa que tem uma tosse ruidosa, uma tosse purulenta, provavelmente uma infecção respiratória bacteriana. Uma pessoa tem uma lesão no punho, é uma lesão que é a presença de pústulo, presença de pus. Bom, presença de pus provavelmente é uma lesão bacteriana, uma bactéria piogênica, Staphylococcus, por exemplo. Né? É isso, é você investigar e ter sintomas, que a gente vai comentar nas próximas aulas. Tá? Apontar quais são as melhores ações em cada caso. Quando você consegue diagnosticar a tempo, identificar os sinais a tempo, você consegue economizar dinheiro e você consegue salvar vidas. Basicamente, essa é a tríade, né? Diagnóstico eficiente, tempo e custo. Essas são as coisas que acabam salvando vidas na microclínica. Né? Bom, meus queridos, da nossa aula de hoje, eu vou interromper aqui o compartilhamento dos nossos slides. Todo esse conteúdo estará disponível lá no nosso app. Assim como a questão de frequência, para quem perdeu, eu falei que a gente vai ter uma questãozinha para você ganhar a tua presença da semana. Você vai ter o prazo de uma semana para responder essa questãozinha. É uma questãozinha bem tranquila, bem fácil, que já é uma questão de múltipla escolha que está lá no AVA. Tudo bem? Eu queria aproveitar, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário do nosso encontro de hoje, a Aline está ok, beleza? Queria saber se alguém tem alguma outra dúvida, enfim. Para quem perdeu, só para eu... Pô, que bom, né? Para quem perdeu, eu só vou falar, pessoal, que a gente vai religiosamente, toda quinta-feira, das 8, em média até as 9 horas. Às vezes pode passar um pouquinho antes, não tem problema. Quem perder vai ter contato pela aula gravada, né? Estava estudando justamente isso. Olha, legal, muito bom, né? Pô, que bom, tá? Pessoal, muito bom. É um prazer reencontrá-los, né? Então, assim, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, prazer em encontrá-los novamente, uma ótima semana, e a gente vai mantendo contato aí para a nossa próxima aula, tá? Avise os colegas que perderam que a live estará até hoje à noite lá no nosso sistema. Beleza, pessoal? Beleza, então. Obrigada, Beleza. Beleza, Valeu. pessoal. Boa semana para vocês. Tchau. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Agora aqui.